Fala, torcida do Verdão, estou aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo as últimas notícias do Palmeiras, que fez um excelente jogo em casa contra o Grêmio. O Palmeiras não vinha muito bem na competição do Brasileirão, jogando em casa, mas fora de casa é o time que mais ganhou. O Palmeiras, total de jogos fora de casa, se eu não me engano, são sete jogos fora de casa vencidos. É isso mesmo, é o time que mais venceu no Brasileirão. O Palmeiras teve alguns grandes desfalques que fez cair esse rendimento, né? Desfalque como o Richard Rios, que foi vendido, como o Estevão, e também agora o Mike, que se despede do Palmeiras. É isso aí, pessoal. Não vou me estender muito, só peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aí no vídeo que vai me ajudar demais. Bora pro conteúdo. Palmeiras e Cruzeiro, ele já está ali com o Losetti, com o Praz. O Palmeiras era um time que a gente estava observando como uma obra em reconstrução. Isso. Né? Todo mundo já sabia que a Copa do Mundo era a despedida do Estevão, acabou sendo a despedida do Paulinho desta temporada, porque precisou de cirurgia, ainda tem jogador chegando. Né? Como é que esse Palmeiras vai voltar? Volta competitivo como sempre. Paulo, boa noite para você, para o Losetti e para o Praz. Boa noite, Barreto, Mansur, Grafa. Pois e acaba perdendo também o Richard Rios, que era titular absoluto do time. Então é assim, é um Palmeiras em remontagem, mas até para fazer a comparação com o Grêmio, que contratou muitos jogadores dentro do ano de 2025 e segue contratando, né? Duas contratações já efetivadas de caras que ainda nem estrearam, Balbuena e o Carlos Vinícius. A remontagem do Palmeiras é uma remontagem, parece mais sólida. Parece não, com toda certeza é mais sólida que a do Grêmio, que é meio na tentativa e erro nesse pacotão de jogadores que tentou e está tentando contratar. Um pouco disso nós pudemos ver em campo. O Palmeiras consegue a vitória nos primeiros minutos avassaladores, quando se impõe como um time formado contra um time em formação e com desfalques no outro lado. Do outro lado dessa conversa, o Grêmio. Alexandre Losetti, bem-vindo. Obrigado, amigo. Beijo, Barreto, Mansur, Grafa. Eu falei até aqui no nosso pré-jogo, se qualquer outro time perdesse os dois jogadores de linha que mais jogaram até aqui na temporada, e eram os casos de Estevão e Richard Rios, agora o Facundo Torres ultrapassou os dois, seria muito mais dramático e traumático para outra equipe. Mas quando você pega um trabalho de uma comissão técnica que está chegando a 5 anos no clube e que já tinha contratado, no caso, a gestão de futebol, os substitutos, o Facundo, que veio para jogar no lugar do Estevão, e o Abel disse isso no início do ano. Ele vinha jogando na esquerda porque o Estevão ainda estava aqui, passou para o lado direito. O Evangelista veio também projetando a saída do Richard Rios. Claro que haverá oscilações sem os dois, porque os dois eram protagonistas, mas o Palmeiras se encontra muito mais rapidamente do que outras equipes. O Grêmio contrata e não monta um time que satisfaça a sua torcida, que satisfaça a história, a grandeza que tem o Grêmio. Então foi muito, realmente avassalador, como disse o Paulo, o começo do jogo. O Palmeiras se impôs, foi para cima, fez o gol muito rapidamente, deu a impressão que aumentaria o placar também rapidamente e diminuiu o ritmo. No que diminuiu o ritmo foi o que o Grêmio precisava para pegar um pouquinho mais de confiança, para usar a sua estratégia, de atrair um pouco a marcação do Palmeiras para o seu campo e usar as costas, principalmente dos lados do campo, seja em passes pelo chão, como o Pavon acabou tendo uma chance ótima e o Everton fez uma defesa incrível, seja em bolas longas do outro lado esquerdo, o Christian Oliveira recebeu e criou uma falta ali a um passo da entrada da área. Mas faltou força para o Grêmio ao longo do jogo, né? O Grêmio não finalizou no segundo tempo, mesmo tendo melhorado a sua construção, com o Camilo entrando no meio-campo no lugar do Alex Santana, não conseguiu finalizar, porque é um time que não consegue pressionar o adversário em cima, na saída de bola, marca muito atrás, tem que superar muitos adversários, muitos empecilhos para conseguir criar, finalizar. E fazer isso aqui contra o Palmeiras no Allianz Parque é muito difícil. Então o Palmeiras, mesmo controlando o ritmo durante boa parte do resto do jogo, acabou merecendo a vitória e mostrando que é superior. Um pouco de controle de ritmo e controle de minutos dos jogadores, até porque o Palmeiras tem o início das oitavas de final da Copa do Brasil já na quarta-feira e vai enfrentar simplesmente o principal rival, o Corinthians, em Itaquera. E o Corinthians, né, que será assunto no troca de passes daqui a pouco, começou com um time absolutamente reserva, depois vieram alguns titulares no segundo tempo, empatou com o Botafogo, mas o Corinthians poupou muito mais que o Palmeiras. Obviamente o Palmeiras disputando lá em cima, né, as primeiras posições, colocou a maioria dos seus titulares, mas houve ali um controle
controle de carga no decorrer do jogo também, né, Praz? Paulo, o Corinthians começou a jogar antes, então o Palmeiras já sabia da estratégia do Corinthians. E podem até não falar que não pensam, mas isso tudo é analisado. Tanto é que no segundo tempo, principalmente os 3 da frente, o Palmeiras troca, depois troca o Evangelista. Esse novo modelo que o Abel está usando para a construção de jogo, para posicionamento principalmente dos 2 meias da beirada, né? Ele muda em função da saída do Richard Rios. O Richard Rios ocupava muito esse lado direito. O Evangelista joga mais centralizado, gosta mais do jogo curto, jogo de aproximação. E eu acho que um jogador vai ganhar, em particular, vai ganhar muito com isso, que é o Felipe Anderson. Porque ele jogava em transição pela direita, sem muita aproximação. Nesse novo posicionamento, ele vai jogar um pouco mais por dentro, óbvio, não deixando de sair para os lados, mas vai ter mais aproximação. Vão ter praticamente 3 meias com o Evangelista por trás. Em relação ao Grêmio, o Palmeiras fez, acho que os primeiros 20 minutos praticamente perfeitos. Se perguntar para o Abel, foi o que ele planejou. O Grêmio não conseguiu responder a isso, muito por essa questão da marcação. E o Grêmio, no segundo tempo, conseguiu jogar mais, mas impressionante que no segundo tempo ele não finaliza. Tem uma jogada do Edmilson agora que ele chega quase para finalizar, mas no primeiro tempo, mesmo jogando pior, ele finalizou mais. E o Grêmio é o que o Losetti falou. O Palmeiras precisa de uma peça para ser o reserva do Evangelista, né? O Grêmio precisa de várias peças aí. Então, o elenco do Grêmio vai ser montado mais uma vez com a temporada de andamento. E isso traz um prejuízo incalculável. E depois, né, nos últimos 10 jogos, se a gente pegar um recorte, o Grêmio não vem nada bem, de 2 eliminações para times que são, né, menores que ele, o CSA na Copa do Brasil e agora o Alianza Lima, eliminado recentemente da Sul-Americana. O Grêmio joga na terça-feira, Barreto, contra o Fortaleza, vai pagar uma dessas partidas perdidas, digamos assim, que ficaram pelo caminho do Campeonato Brasileiro, e depois entra, né, em campo novamente no Brasileirão no final de semana, enquanto o Palmeiras tem esse compromisso com o Corinthians e volta a pensar no Brasileiro contra o Vitória na semana que vem. O Grêmio já está fora da Copa Sul-Americana, agora a CBF está de olho nesses times que não passaram, aliás, só o Atlético Mineiro passou nos playoffs, né? Isso, e tem o Fluminense que vai jogar. E o Fluminense que já tinha se classificado diretamente, esses são os 2 únicos clubes brasileiros. Estão em chaves diferentes, ainda pode ter uma final brasileira, mas a representatividade ficou pequena. Você aumentou o número de times que tem data livre para encaixar jogo que está faltando. Isso, embora ainda tenha, por exemplo, a Copa do Brasil pelo caminho, claro, que é a preocupação levantada aí pelo Paulo, pelo Losetti, pelo Praz. E é curioso como esse debate sobre o tempo de cada jogador está se sofisticando, né? Antes a gente só falava assim, poupou time, né? Botou um time reserva para jogar porque o titular está sendo poupado para outra competição. Agora, e principalmente depois do aumento do número de substituições, cinco por jogo. Você vai rodando... Você mexe metade dos jogadores de linha numa partida, então você pode administrar o tempo que os jogadores vão jogar. Né? Pode, por exemplo, mudar uma escalação inicial, mas fazer como o Corinthians fez hoje, né? Já citado aí pelos nossos companheiros também. Né? Você vai... tentando dosar um pouquinho. Corinthians hoje no Bahia, por exemplo, foi criticado por botar um time titular na Copa do Nordeste, que não era prioridade, e depois ir tentando, ao longo dos jogos seguintes, né, usar esse processo. Acabou eliminado nos playoffs da Sul-Americana. O Corinthians hoje fez 4 substituições no intervalo do jogo com o Botafogo. Enfim, assim, tudo isso, na verdade... Hoje aqui, Barreto... Perdão. Losetti. Vai, Losetti. Imagina, desculpa aí, Mansur, o Felipe Brizola chamou a atenção que a hora que o relógio bateu 10 minutos, a comissão técnica do Palmeiras chamou os 3 jogadores que entraram, os 3 iniciais, né? Para sair o Vitor Roque, para sair o Maurício e para sair, acho que foi o Luigi, né? O Luigi não foi o caso de poupá-lo, o Luigi não é titular, né? A expectativa até que o Felipe Anderson possa voltar no jogo contra o Corinthians, ele que teve um probleminha no jogo contra o Fluminense. Mas era contado, era planejada a substituição. Quando entra o Flaco Lopes, o Facundo Torres passa a jogar por alguns minutos, uns 10 minutos, um pouco mais adiantado, e o Lopes fazendo o corredor direito, porque, olha, não dá para tirar o Facundo agora, então eu vou descansá-lo em campo. Ele vai correr menos para ele poder jogar. Depois ele foi o último a sair. Então, de fato, como disse o Barreto, acho que sofisticou-se essa questão também de determinar minutagens para jogadores específicos, baseado na quantidade de informações hoje em dia que as comissões recebem, né? Não, só ia dizer que, na verdade, isso tudo que a gente está discutindo
são comissões. Evidente que no mundo inteiro chega um momento da temporada em que os times que estão em muitas frentes acabam precisando fazer algumas escolhas e administrar, porque a exigência de cada jogo ela é muito grande. Agora, o que a gente tem no Brasil é o ano inteiro de contorcionismo de comissões técnicas, né? Porque essa rotina de jogos a cada 3 dias, e hoje, com a quantidade, por exemplo, de vagas que tem em competição sul-americana, a quantidade de clubes brasileiros envolvidos nessa disputa, você tem uma quantidade gigante, de quase 70% dos times da Série A estão envolvidos em quarta e domingo o ano quase inteiro, a não ser a partir do momento em que começam as eliminações, e aí a única forma de você ter uma racionalidade maior no calendário é ser eliminado. Então, tem muita comissão técnica que é julgada pela forma como administrou, quando, na verdade, o foco devia estar sempre nesse calendário que é absolutamente insano e irracional. Mas também tem um ponto importante aí na volta de times como o Palmeiras da Copa do Mundo, que é pontuar logo, né? Porque eu acho que foi o Leonardo Jardim que fez Sobre quando vem a conta. Essa avaliação, né? De que pode ser que os times que tiveram esse mês para trabalhar voltem um pouquinho sem ritmo, né? E os que estão jogados, voltando da Copa do Mundo, cheguem competitivos, mas daqui a, sei lá, um mês, 40 dias... mas não dá para cravar, vai pesar, não né, dá para cravar porque o Fluminense voltou e perdeu 3 jogos consecutivos. Foi desempenho, foi mau desempenho, foi cansaço. Foi Arias. Foi a A falta saída do do Arias, ou seja, é difícil a gente cravar tudo isso. E o calendário, né? Sem contar que o Bahia ainda tem Copa do Nordeste ainda, né? Ou seja, o calendário agora é a reta final de temporada, que agora vai ter mesmo que ter essa gerência de minutagem dos atletas. Por isso os elencos mais robustos aí com certeza vão conseguir chegar no final do ano aí brigando em 2 ou 3 frentes. Acho que em 2 frentes, né? Em 3 frentes eu acho muito difícil um clube chegar no final do ano. Para um time que volta da Copa do Mundo, pontuar agora é fazer aquela famosa gordurinha do Vanderlei Luxemburgo, né? Para você poder queimar lá na frente quando o cansaço bater. Não é à toa que o Brasil não tem uma tríplice coroa da mais nobre já conquistada por alguém. Porque, de fato, é uma tarefa que ninguém conseguiu cumprir até agora. Cara, o Abel Ferreira já está pronto para falar e na volta a gente comenta aqui as duas entrevistas. Não estou-vos a dizer o que é que tenho que fazer, só tenho que dizer se jogamos bem ou jogamos mal, entendo a tua pergunta perfeitamente, mas não cabe-vos a vocês analisar, não vos vou dizer o que é que nós estamos a fazer, já fizemos isso no passado. Tem coisas que nos ajudam, outras que não, que nos expõem muito. Temos que chegar aqui a um equilíbrio, acho que como tu disseste bem. Aliás, no jogo a seguir aqui ao Mirassol eu disse-vos isso, que tínhamos espaço para melhorar e que íamos melhorar e que íamos voltar a entrar naqueles 15 minutos fortes, também vos disse isso aqui. Porque apesar dos jogadores que saíram, Rios, Estevão, Paulinho, que está fora também, há aspectos que nós temos que melhorar e os jogadores nem sempre estão no mesmo momento de forma. Nós estamos sempre, o treinador está sempre dependente dos momentos dos jogadores. Na minha opinião, fizemos uma competição no Mundial muito positiva, tirando um jogo em que não jogámos bem. E muitas vezes nós fazemos as análises e esquecemos que do outro lado também tem um adversário com competência e às vezes quando se faz análises, fazem-se as análises sem ter o contexto do adversário, porque muitas vezes os passos podem existir ou não em função daquilo que também é a competitividade e o fechar ou abrir espaços do nosso adversário, mas do modo geral estou de acordo com a tua opinião, pergunta, entramos muito bem, depois eu acho que acaba por ser normal, com a quantidade de jogos que temos, a energia vai-se perdendo, as decisões vão-se sendo não tão boas, sobretudo na segunda parte, acho que ficou bem evidente erros de recepção, erros de passe, a bola a sair ou muito curta ou a sair muito longa, difícil dominar a bola parece que está sempre a quicar no chão, mas acho que é uma vitória justa e seguimos nesta competição. Abel, boa noite, tudo bem? Eu queria te ouvir sobre as primeiras mudanças feitas pelo Palmeiras ali no segundo tempo, com quase 10 minutos, né? Principalmente em relação ao Maurício e o Vitor Roque, se isso já era algo programado até pela sequência
e o Corinthians pela frente na quarta-feira, e também hoje a escolha pelo Luigi entre os titulares e não o Sousa, né, que entra na vaga do Felipe no meio de semana contra o Fluminense. Se tem algo a ver ainda com uma questão física de um jogador que chegou recentemente e ainda não tem todo esse tempo de preparo, e se também tem o jogo contra o Corinthians na quarta nessa escolha pelo Sousa hoje no banco. Obrigado. Olha, acho que vocês me podem ajudar nisso, se quiserem fazer algum estudo e trabalhar mais um pouquinho, ver a quantidade de lesões que existem nestes períodos congestionados. É um desafio a quem quiser trabalhar mais um bocadinho, não é? Se eu fosse vosso chefe, a quem fizesse esse trabalho, porventura eu daria um reconhecimento. Mas não há como, nós com a quantidade de jogos que temos, as lesões aparecem. A jogar de 2 em 2 dias é o que é. Jogar 2 em 2 dias, jogos às 9 da noite, essa é outra. Felizmente o jogo foi em casa, mas imagina um jogo às 9 da noite a jogar em Fortaleza e passado 3 dias ou 2 dias estarmos a competir. Isto não... É difícil depois dar respostas a isto. E nós queremos qualidade naquilo que fazemos, queremos os jogadores, como tu disseste, e muito bem, disponíveis, e o treinador tem que tomar decisões, não só pensando naquilo que é o presente e que é o futuro. Nós não temos um elenco assim tão grande, tão extenso. O Sousa veio para substituir o Estevão e estava de férias, quer dizer, é um jogador que está aqui acabado de chegar, e nós temos que ter muito cuidado, porque senão ele pode se lesionar, e mesmo assim é sempre arriscado ir buscar um jogador que está de férias e que vem e que está a trabalhar connosco, e nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu particularmente tenho, e tenho os outros jogadores em quem confio. Quando temos Filipe, pode jogar o Filipe; quando não temos Filipe, pode jogar o Luigi, e quando não temos o Luigi, pode jogar o Sousa. Vamos ter que esperar um bocadinho para ele recarregar as baterias dele. Do lado direito a mesma coisa. O Facundo voltou à posição para a qual nós o contratamos, que é para jogar ali na meia esquerda. Quando não temos o Facundo, temos o Riquelme agora, e como te disse, dizer-te que estamos mais fortes, não posso dizer isto em função daquilo que foram as saídas, mas arranjamos sempre soluções dentro para continuar a competir nas competições onde estamos. Tudo bem, Abel? Boa noite. Você citou na resposta anterior, né, a questão do gramado, né, que a bola está quicando. A gente está percebendo que está um gramado diferente, está um gramado mais estranho. Eu queria ouvir, né, porque já há um trabalho também, uma ideia de uma troca do gramado aqui. Eu não sei se talvez isso tenha sido alguma dificuldade a mais também nos jogos que o Palmeiras teve aqui até ganhar do Galo semana passada. Enfim, tem esse projeto de troca? Você solicitou essa troca? Eu sou muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há. Como é que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é. Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Hoje você encara o segundo adversário no qual você conquistou um título, né, o Grêmio, na Copa do Brasil de 2020. Quando a gente olha para o atual elenco do Palmeiras, apenas 4 jogadores participaram daquela conquista, né? O Everton Rocha, o Rafael Veiga e também o Gustavo Gomes, evidentemente. E hoje o Mike também se despede do Palmeiras. Como que está sendo esse trabalho para encontrar dentro do atual plantel novas lideranças, novos jogadores para assumir daqui para frente, não só a espinha dorsal, mas também essa responsabilidade de ser a tua voz e a voz da comissão dentro de campo? Olha, primeiro dizer-te que eu sou um treinador de relações, sou um treinador de projeto, como tinha dito, e de relações, e custa-me a mim pessoalmente, quando vejo jogadores partirem que tanto te ajudaram, que tanto representaram o nosso clube. Seguramente que me vou esquecer de muitos, com o Sevico, Luá, Zé Rafael, a Menino, Rony, mas a vida, o que me deixa feliz é estes jogadores poderem sair do clube, poderem ir para outros clubes, ainda ser mais reconhecidos em termos salariais, mais anos de contrato. Isso deixa-me contente. Claro que podíamos ficar com o Mike até ao final, não vou mentir, como aconteceu com o Sevic, só que o treinador às vezes, e porque também faz parte de mim, tem muito coração, e custa-me um jogador que te venha pedir e que explique aquilo que está a acontecer, e
e que eu olho só para aquilo que são os meus interesses ou os interesses do Palmeiras e também não reconheça tudo aquilo que ele fez, o legado que ele fez, talvez, corrija-me se eu estiver enganado, talvez o jogador que está há mais tempo no Palmeiras. E quando um jogador como ele, que jogando, não jogando, foi sempre um profissional inteiro, sempre nos ajudou, tenho uma família espetacular, 2 filhos, que eu brinquei muitas vezes com eles, custa-me ver estes jogadores partirem. Mas a vida é mesmo assim, agradeço por tudo o que ele fez por nós e nós temos o Mike, o Rocha agora e o Giai e vocês sabem, o Palmeiras está sempre atento ao mercado, se surgir alguma coisa tudo certo, se não surgir tudo certo na mesma, estamos bem, mas custa-me ver estes jogadores partir porque, eu já disse muitas vezes, não há treinador nenhum no mundo que consiga triunfar ou ter sucesso sem a ajuda dos seus jogadores. Abel, boa noite. Muito bem, ouvimos então também Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Foi muito direto na questão do gramado, né? Muito. Dizendo que está ruim e que não vai melhorar. Com a quantidade de espetáculos. Referindo-se. É isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo aí do Troca de Passes. Mais uma vez eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa força para mim e deixa o seu like. Comenta nesse vídeo aí o que você achou da atuação do Palmeiras nesse jogo aí contra o Grêmio. E dessa sequência de jogos aí, já é 3ª vitória do Palmeiras consecutiva, sendo 2 em casa. Valeu, pessoal, agradeço e até o próximo vídeo.